Bom dia, vamos iniciar um novo assunto hoje. Vamos estudar nesse tópico aqui de conhecimentos gerais, a Administração Pública Federal, sobre a Lei 8.112. Já vimos, né, a parte de direito constitucional, artigo 37 ao 41, vimos o Decreto-Lei 200 e agora a gente vai ver a Lei 8.112. A gente vai ver introdução, provimento, o concurso público da posse e do exercício. Vai ter muita pequenas ações da 2012. Esse aqui é os primeiros assuntos que a gente vai ver. Então, a gente primeiro vai ver provimento, concurso público, posse e exercício. Vamos lá. Agentes públicos, regime jurídico único, Lei 8.112 de 1990, introdução. Tivemos lá no artigo 37 da Constituição que fala que nós vamos ter cargo, emprego e função pública, e que isso vai ser definido em lei. E qual é a lei que foi instituída? Foi justamente a Lei 8.112. E vamos começar o estudo dela agora. Foi essa previsão constitucional, em 1988, que 2 anos depois viemos a ter a lei dos servidores públicos. Vou voltar aqui. Vamos lá. Artigo 1º. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive regime especial e das fundações públicas. Então, a lei ela se aplica ao quê? À União. A União, quando ele fala União, ele está dizendo administração direta. Você lembra que quando eu falei que a administração direta é o poder executivo, poder legislativo e poder judiciário? A gente ficou até em dúvida ali, alguns, né? Ficaram ali, o executivo e as secretarias. Mas no poder judiciário, quem está no poder judiciário está no União. E também está na administração direta. E, lógico, tem Congresso Nacional, Câmara e Senado, mas, inclusive, no caso do Senado, acho que tem administração direta, tem umas instituições que eles criaram. Então, se aplica não só ao Poder Executivo, o servidor da Câmara, o servidor do Senado, o servidor do TCU, o servidor do Judiciário, da União, né? E as autarquias criadas por eles, né? No caso do Senado, que eu vi que tem uma autarquia, e as especiais autarquias aqui do Poder Executivo, né? Todas as agências reguladoras. Inclusive as regime especial. Quando ele fala, inclusive, as regime especial, ele está se referindo justamente às agências reguladoras. E das fundações públicas, não privadas, fundações públicas federais. Então, se aplica esse regime jurídico único, então, a administração direta e indireta. A indireta somente às autarquias e fundações. Empresa pública, sociedade e economia mista, a gente viu, né, na aula passada que elas são vinculadas ao sistema, à Consideração de Leis Trabalhistas, a CLT. Vamos lá, comentário. O artigo 1º da Lei 8.112 institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, que engloba também as autarquias, inclusive em regime especial, e as fundações públicas federais. Essa lei estabelece as regras e direitos dos servidores públicos civis, como os critérios para admissão, estabilidade, licenças, afastamentos, remuneração, aposentadoria, entre outros aspectos relacionados à relação do trabalho entre esses servidores e a administração pública. Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Você lembra que a gente também viu que cargo público pressupõe a aprovação em concurso público. Então, ela se aplica somente, inclusive teve decisão recente do Supremo. Teve pessoas que entraram em 87, você lembra que eu falei que tem pessoas que entraram, quem entrou antes de 88 virou servidor efetivo, independente se ele fez concurso ou não. Quem entrou a partir de 83, desculpa, 83, 5 anos antes da Constituição, até a Constituição, ele é não estável. A gente viu lá na DCT, vimos no artigo 169, faz citação a essas pessoas não estáveis. E não estáveis, quando a Constituição fala não estável, não é necessariamente a pessoa que ainda não completou o estágio probatório, mas sim as pessoas que não fizeram o concurso público e que entraram naquele interstício entre a Constituição e 5 anos. Quem entrou antes de 5 anos da promulgação da Constituição foi efetivado. Então, quando ele fala que se aplica a essas pessoas, se aplica às pessoas que deram concurso público. Essas pessoas não estáveis não se aplica às pessoas antes de 5 anos da Constituição e pessoas que vão passando nos concursos públicos. Edivan, existem pessoas que estão no serviço público, na administração direta, que são vinculadas à CLT, existe. São essas pessoas que são não estáveis, inclusive foi decisão do Supremo, que a pessoa queria se aposentar pelo regime jurídico único. O Supremo falou: não, você não fez concurso, só se aplica a quem é a decisão recente, acho que 2 semanas atrás. Saiu na imprensa. Só se aplica a quem fez concurso público. Essas pessoas, elas são não estáveis.
Existem pessoas que, mesmo não sendo nessa situação também, não se aplica ao 8.112, são as pessoas que são sem vínculo. Elas vêm só para exercer o cargo de DAS. Elas ficam vinculadas ao INSS, que aqui essa lei 8.112 institui também um regime de previdência do servidor público, que a gente chama do RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, na parte específica de previdência. Elas são vinculadas ao INSS, o Regime Geral de Previdência Social. Então, só se aplica quem fez concurso público ou quem entrou 5 anos antes da Constituição. Qualquer outra pessoa que está fora disso é, é RGPS, né? Em termos, de novo, de previdência, em termos de aplicação de algumas regras, vai aplicar aqui. Deveres, obrigações, só essa questão também tem que ficar claro. Só se aplica no ponto de vista, quando ele fala não se aplica do ponto de vista previdenciário, do ponto de vista de direitos e deveres, vai se aplicar aqui. Só vai poder ser de férias? Vai, igual a última sentença está prevendo. A pessoa vai ter eventualmente algumas licenças? Vai, previsto aqui. Agora, a previdência é que ela não vai se aplicar, só esse adendo bem importante. Artigo 3º, o cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional, que devem ser cometidas a um servidor. Artigo 4º, é proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Isso aqui tem que ter muito cuidado, isso cai muito em prova, falando que você pode prestar serviço gratuito. Não pode. Na Lei 8.112, você não pode, ninguém pode exercer um cargo público de forma gratuita. Salvo nos Edivaldo, casos, ele pode falar. me dá um exemplo aí. O que que seria serviço gratuito? Por exemplo, o cara que é mesário, eu presto serviço gratuito. Aquilo ali, Ah, naquele momento, você está prestando serviço gratuito. Eu não estou recebendo nada ali. Não estou dizendo que eu não recebo nada, recebo. Você recebe ali R$ 200, mas aquilo ali é um auxílio alimentação para se alimentar no dia das eleições. Mas naquele momento, se eu fizer alguma besteira, eu posso responder pela lei de improbidade administrativa, porque eu estou exercendo um cargo público de fato ali, né? Ad hoc ali naquele momento. E eu posso responder pelo Código Penal como se tivesse, como se fosse servidor. Porque quando você vai lá para o Código Honorífico, né? Penal, é o chamado honorífico. Quando você vai lá, ele vai definir aqui o que os tipos de servidores que nós temos aqui, os agentes públicos. Você vai lá no Código Penal, no 327, ele vai enquadrar, inclusive, quem presta serviço público gratuito. E é, no caso, a pessoa que está fazendo aquele trabalho de mesário no dia das eleições, para esses fins hum. penais, de improbidade administrativa, ele está nesse momento. Não vai receber nada. A gente vai, então, por que você se põe numa situação dessa? Porque, não sei se vocês sabem, se você prestar esse serviço gratuito no mundo dos concursos, você ganha títulos, né? Na área jurídica, se você presta serviços Ah, é para verdade. eleitoral, você ganha meio ponto de títulos. É. Uhum. Jurados não ganha, se você teve como jurado no tribunal júri, você não ganha títulos, mas vale com critério de desempate. Se tiver uma pessoa com a mesma pontuação que a sua, mas você prestou serviço de jurados, participou do tribunal júri, você está na frente dela, no critério de empate. Não tem, Professor, Uhum. pode perguntar. como é que a gente faz para ser jurado, por exemplo? Jurado, você tem que entrar no site do tribunal, que você quer ser jurado, e botar seu nome lá. E aí, Pode quando ser tiver um qualquer tribunal? julgamento, como? Pode ser qualquer tribunal ou tem que ser um que seja próximo da minha casa? Não, qualquer tribunal. No caso aqui é TJDFT, né? Você vai botar no TJDFT, o Rodrigo está na Bahia, pode ser na Bahia. Vai botar na comarca que você está mais próximo. Ah, o Rodrigo está em Salvador, ele vai botar Salvador. Você está aqui no Distrito Federal, no Paranoá. Você pode botar lá se tiver Tribunal de Júri do Paranoá. No caso, aqui não tem cidade, mas tem região administrativa. E aí eles vão te comunicar, dizendo, olha, você foi sorteado para participar do Tribunal de Júri. Vou explicar direito penal rapidamente para vocês, mas é importante. No fato de você ser selecionado, não quer dizer que você vai compor o conselho de sentença. Você foi selecionado inicialmente para fazer parte da lista. Dessa lista, quando tem julgamento, eles tiram 25 pessoas. Você tem que ir lá, essas 25 pessoas, e lá vai ser sorteado dessas 25, 7 pessoas, que aí sim que essas que vão ser efetivamente jurados. Mas o fato de você estar entre as 25, você já está prestando serviço, você vai ter que ir lá. Só que você não é o conselho de sentença, você é jurado, mas não é conselho de sentença. Conselho de sentença é o cara que vai participar, tipo, vai condenar, absolver a situação ali.
E aí, nesses 25, na hora que vai tendo sorteio, o próprio, né, a defensoria, ou o defensor, o advogado de defesa, o Ministério Público vão negando. Às vezes pode ser sorteado e o cara olha para o cara, não, esse cara vai absolver. O Ministério Público pode, sem justificativa nenhuma, dizer, não, não aceita esse jurado. Pelo seu perfil, assim, às vezes visual, de não, esse cara tem muito perfil do cara que eu quero condenar, pode ter complacência dele. E você pode ser rejeitado, assim, não precisa ter justificativa. Então, o direito penal funciona assim, tribunal de júri. Você dá o nome, fica numa lista gigante lá de 200, 300 pessoas, para aquele semestre especificamente. Tem tribunal por trimestre. Naquele trimestre você já está vinculado. Se você não for sorteado, você mesmo assim, você ganha lá, acho que o certificado de que você ficou disponível para ser tribunal de júri. E aí já vira uma questão de diferença para um eventual empate. 25 você vai ter que ir, ainda que você não seja sorteado, vai ter que ir lá. E, logicamente, assim que acabar o sorteio, o juiz vai liberar. Ó, quem não for sorteado pode estar dispensado, pode se retirar. Se você for chamado entre esses 25 e não for, você pode até ser punido, pode até responder processo. Então tem que ficar atento. Dá o nome, mas tem que ficar atento. E aí, quando for entre os 25, você tem que ir lá. Entre os 25 é fácil, né? Tem muitos juros você chamar. Agora, ficar entre os 7 é que é mais difícil. É um sorteio daqueles 25 que estão ali e também você não ser rejeitado, nem pela defesa e nem pelo Ministério Público. E eles assim, rejeitam aleatoriamente. Assim, eles olham assim, já pelo perfil, dizem, "Não, esse cara não." A defesa pode também dizer, não, esse cara aí tem um perfil que vai condenar meu cliente. Não, sem justificativo. Artigo 5º. São requisitos básicos para a investidura no cargo público. Isso aqui complementa aquilo que a gente dá no direito constitucional. A nacionalidade brasileira. Percebeu aqui? Nacionalidade brasileira. E a gente deu lá que existe dois tipos de nacionalidade, o nato e o naturalizado. Aqui ele botou o nato? Não, ele botou nacionalidade brasileira. Então, subentende-se que tanto a pessoa nato que é brasileiro, que nasceu aqui ou nasceu no exterior e foi registrado no pai e mãe brasileira, quanto a pessoa que veio para o Brasil e se naturalizou. Então, não tem restrição, é tanto a pessoa nato ou naturalizada. Tem estrangeiro? Não. Então, a lei do estrangeiro é outra. Então, a pessoa pode ser servidor vinculado a 8.112 sendo estrangeiro? Não. Ele tem que ser brasileiro, nacionalidade brasileira, ainda que ele tenha se naturalizado, mas ele é brasileiro. Primeira pegadinha. Gozo dos direitos políticos, isso é normal. Quitação com as obrigações militares e eleitorais. Quando você vai assumir, você vai ter que mostrar sua reservista e a comprovação que você votou nas últimas eleições, ou então que você pagou lá a multazinha. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, então, diplomazinho de segundo grau ou de nível superior. A idade mínima de 18 anos, né, tem que ter mínimo de 18 anos, a aptidão física e moral. A aptidão física seria, né, aquelas questões, né, de saúde e tal, eles vão pedir exame médico de sangue, urina e tal, aquelas coisas todas, a biografia, sabe, aqueles exames todos, é uma lista ali sempre padrão. E mental, provavelmente eles pedem, né, no meu caso, assim, sempre pedem aqueles lá falam de psicólogo ou psiquiatra, cara. Os caras, os psiquiatras, às vezes, nem querem dar. Eles falam, cara, eu posso te dar agora, mas daqui a um mês você é um maluco, mas no serviço público eles cobram. E aí, normalmente é psiquiatra, né? Você vai lá, paga uma consulta de psiquiatra, explica que é para concurso e fala, cara, conversa umas coisas com você, mas fala, é que nem você fazer exame de pele para piscina. Você está fazendo naquele momento. Se daqui a uma semana você tiver uma micose, como é que vai responsabilizar o médico que disse que você está para fazer piscina durante 4 meses, 3 meses? Não dá. É coisa do psiquiatra que ele chega. Agora, uma questão que cai muito, muito, muito em prova. Quando é que eu tenho que comprovar isso? Essa aqui é a briga. Em especial quando aquele item N4, que é a escolaridade. A jurisprudência, que é mais bonita, a jurisprudência definiu que é na data da posse. Então, posso fazer um concurso, não ser formado, o concurso demorar 1, 2 anos para me chamar. Nesse momento, eu vou lá e apresento meu diploma. Ah, mas quando você passou, você não era formado ainda. Não tem problema nenhum. E já teve discussões nesse sentido. Várias vezes, inclusive. Na área jurídica, muda. Eu vou explicar se eventualmente cair essa pergunta. Na área jurídica, o momento é outro. O momento
da comprovação dos requisitos na área jurídica é no momento que a gente chama de inscrição definitiva. É normalmente um período ali antes de você fazer a prova oral, ou seja, na área jurídica, antes de você concluir o concurso, você é obrigado a comprovar os requisitos. É briga na justiça? É, mas o Supremo também já definiu que, pacificou, definiu que é assim. Na área jurídica, você tem que comprovar que você tem os requisitos, que é formado em direito, 3 anos, é, quitação eleitoral, todos os documentos têm que ser na inscrição definitiva, porque no concurso jurídico você tem inscrição preliminar, que é igual a qualquer outro concurso, no site da banca, e tem uma inscrição definitiva, que é como se fosse um pré-cadastro no tribunal. E os caras querem saber sua vida toda antes de você fazer a prova oral. É essa a diferença. Deixa eu ver outro que tem a diferença, mas aí já é a parte eleitoral. No eleitoral, a comprovação de que você cumpre todos os requisitos é um momento no dia da eleição. No dia da eleição no dia da eleição. Então, no dia da eleição, você tem que ter todos os requisitos. No dia que a pessoa vai votar em você. Não é no dia que você está pedindo o registro da candidatura. Você pode estar impedido, suspenso dos seus direitos políticos, mas se um dia antes da eleição vai acabar essa pena que você, nessa suspensão que você teve, você pode participar das eleições. Esse é no dia da eleição. A gente queria também botar na data da posse do vereador, do deputado, mas não funcionou. Então, servidor público, na data da posse. Área jurídica, na data da inscrição definitiva. Eu vou explicar, mas é eleitoral. No eleitoral, no dia da eleição. Você tem que ter todos os requisitos no dia da eleição. Mas, em geral, esse requisito do dia da eleição fica sempre só a questão de você estar eventualmente suspenso os seus direitos políticos. Tem que acabar essa suspensão antes da eleição. Ficou na briga se era antes da posse, né? Mesmo que seja essa posse depois, lógico, vai sempre dar depois da eleição, mas ficou proibido. Porque no dia da eleição, o seu eleitor tem que saber que pode estar dando voto uma pessoa que realmente vai poder assumir, não uma pessoa eventualmente não vai poder assumir. Comentário. O artigo 5º da Lei 8.112 dispõe sobre os requisitos básicos que uma pessoa deve ter para a investidura, assumir um cargo público. Esses requisitos visam garantir que os ocupantes dos cargos públicos possuem algumas características fundamentais para exercer essas funções de maneira adequada. Nos termos do artigo 7º, a investidura em cargo público ocorrerá com a posse, que é um ato formal, na qual a pessoa aprovar em concurso público assumir oficialmente as funções do cargo no qual foi nomeada. Investidura, em tese, é sinônimo de posse. Depois, lá na frente, a gente vai ler mais. Mas o que é a posse? Você vai ter um termo de posse. Posse é você traz todos os documentos, um servidor lá designado vai conferir seus documentos e vai dar um termo para você. Você vai ler aquele termo ali, vai ter uns dias verdes da 8.112, alguns compromissos lá que você vai ter, fielmente cumprir, dar alguma coisa. Você vai assinar e o dirigente máximo do órgão designado, responsável por dar posse a você, vai assinar esse termo. A partir daquele momento você tomou posse, o cargo é seu. Aquele cargo não está mais disponível para concurso, não está mais disponível para nada. Você tomou posse dele. Daí você vai ver na estrutura do órgão quem vai te dar a posse, quem vai te investir. Pode ser o ministro, pode ser, às vezes, um secretário abaixo. Então, a posse é quando você toma posse. E não sei se vocês sabem, dentro da administração pública, cada cargo tem um númerozinho. Na hora que aquele númerozinho vai para você, ele fica indisponível já. Então, cada carreira tem um quantitativo de cargos. Cada cargo ali tem uma numeração controlada pelo Ministério de Gestão. Então, a partir do momento, lógico, eles sempre deixam alguns vagos pelas questões que a gente estudou lá na aula passada, sobre reaproveitamento, reintegração. Então, dificilmente você vai ver uma carreira que todos os cargos estão ocupados. Os cargos, alguns eles deixam vagos justamente para essas situações de reintegração. Mas cada pessoa tem o seu númerozinho lá de qual cargo que ele está ocupando naquele momento, até caso venha, a gente chama vacância, né? A pessoa passou em outro concurso, a pessoa faleceu, a pessoa se aposentou e aquele número novamente fica vago. Questão exemplo. Nicolau, cidadão italiano, cidadão italiano, consultando jornais, verifica a existência de inúmeros concursos públicos, situação que lhe interessa diante da multiplicidade dos cargos e da remuneração apresentada. Ao tomar conhecimento dos requisitos, verifica que o acesso a cargos públicos no termos e limites da Lei 8.112 dependerá de qualquer nacionalidade, residência no Brasil, casamento com brasileira, curso de doutorado ou nacionalidade brasileira. Hein?
nacionalidade brasileira. brasileira, precisa ser brasileiro. Italiano não pode ser servidor público no Brasil, né? Atenção! As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta lei, Lei 8.812, artigo 5º, parágrafo 3º. Ou seja, o estrangeiro pode exercer cargo público? Pode, mas na área de ciência e tecnologia no Brasil, e educação, ciência e tecnologia. Outras áreas não. Pode ser auditor da Receita? Não. Pode ser PPGG? Não. Pode ser análise comastreiro? Não. Área de educação, tecnologia e ciência. São esses cargos que ele pode ter. Artigo 5º, parágrafo 2º. As pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para o provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até, lembrando que até 20% das vagas oferecidas no concurso. Só uma questão aqui que, inclusive, foi decidida, acho que essa semana, mas aqui no TJ. Mas é importante porque também o entendimento, eu acho que é do STJ e do STF, que é o seguinte, ó, é assegurar o direito de se inscrever em concurso público para provimento cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência. O que ocorreu? Os editais estavam colocando o seguinte, ó, esse cargo aqui não cabe pessoa portadora de necessidade especial, não tem vaga reservada. Aí, o pessoal, né, começou a entrar na justiça. Vem, cara, por que não vai ter? Não, porque precisa ter, né, atividade física, aquelas coisas todas. Mas a lei e a Constituição prevê que tenha vaga reservada e que, eventualmente, se o cara não der condições, não tiver condições, não for compatível à residência dele, ok, ele não vai assumir. Mas é um direito dele que tenha vaga reservada. Não sei se vocês estão entendendo o cerne da questão. É que, ainda que tenha essas questões de teste físico, eventualmente, por exemplo, um curso na área policial de agente de polícia civil, delegado de polícia, ainda que tenha essa questão que tem que fazer, né, atividade física para entrar, aquele teste físico, você tem que botar a vaga reservada. A pessoa vai lá fazer, se ela conseguir, dentro dos parâmetros, né, até adaptados, você vai dar a vaga para ela reservada. Em alguns concursos da área policial, alguma coisa assim, tiravam PCD. Não tinha possibilidade da pessoa PCD. Isso foi julgado recentemente. Aqui no DF é proibido. E como é que a gente vai fazer isso? Agora, todo concurso que tiver essa questão, a banca, o órgão vai ter que fazer uma pré-avaliação para ver se as pessoas que estão inscritas ali com PCD elas vão ter minimamente compatibilidade com o carro. É uma responsabilidade do órgão, mas não pode ter edital aqui no DF, decidiu o TJ, o TJDFT, e todo edital aqui tem que ter PCD, até aqueles que são, em tese, bem mais restritos. Mas se for concurso, tem que ter PCD, e vai verificar a compatibilidade ou não. Agora, a questão que vem é o seguinte, os concursos militares. Aí, nesse caso, ainda não foi julgado, mas eu acho que não vai passar. Os militares, eles proíbem de qualquer jeito, é outra visão. Pode falar, William. Professor, eu estou lendo, tá? Mas eu vou perguntar mesmo que eu esteja Hum. lendo. Aí tem falando que até 20%. Só Ah, que, por exemplo, a maioria dos editais que eu leio, tanto para cotas raciais como para reserva para pessoas que têm deficiência, com a uhum. eles dão literalmente os 20%. Então, assim, Ah, tá. Não, então pode ser que, por exemplo, eles reservem ali 10, 5%. Não sim. está errado, né? Não, não tá, não é obrigado. Por exemplo, tem concurso que é 5%. Concurso que colocam 5%. 5% para PCD, 10% para isso, 3% para aquilo. Então, é até. Então, se tiver um concurso, colocou 5%, tem que ler a questão. Se tiver um concurso que colocou 5%, né? Tá correto? Tá. Porque a lei fala que é até. Não é sim 20%, é até 20%. Então, ocorre, né, essas questões. Tem uma briga na justiça, para a gente avançar, tem uma briga na justiça sobre a questão dessa percentual no seguinte sentido. Entrou, vamos lá, PCD, 20%. 20% de 5 é quanto? Uma pessoa. Então, a cada 5 pessoas, cada 4 pessoas, a quinta tem que ser PCD, porque 20% de 5 é 1.
De 10, 2, ok? Estamos acordados matematicamente? Então, 10 pessoas vão ter que ter 2 lá que vão ter que ser PCD. Ok, vamos lá. Fiz o concurso, aprovei as pessoas, aprovei como é que fala? Aprovei as pessoas e estou nomeando. Vamos lá. Nomearam os 4, o quinto PCD. Ok. Nomeei mais 4, foi o nono, nomeei o 10º PCD. Ficou 10 pessoas, 2 PCD. Aí vem uma seguinte questão. A pessoa PCD, ela passou em outro concurso, resolveu sair. A PCD. Quem eu chamo? O 11º ou chamo um outro PCD? Porque o outro PCD ele seria o 15º. Essa é a briga na justiça. Não sei se vocês entenderam a lógica que eu estou falando. Entendi. Porque, na verdade, sim, eu estou chamando 1, 2, 3, 4. Chamo um PCD, porque são listas separadas. Lá, quando você vê o resultado final, eles têm listas separadas. Lista de quem é portador de necessidade, a lista de pessoas de ampla concorrência que a gente chama. Sexto, sétimo, oitavo, nono, aí chama o 10º. Aí ficou lá, o nome 10 tem 2 PCDs. Aí surgiu uma vaga, mas esse cara que foi análise foi PCD. Eu chamo o 11º ou chamo o 15º, que é o PCD. O 15º seria o PCD. A jurisprudência ainda não é pacífica. As pessoas entram com mandado de segurança, inclusive no concurso que eu participei da Previ, que esse participei de uma pessoa que entrou assim, que ficou vaga o PCD, chamaram a pessoa da ampla concorrência, entrou na justiça, ganhou liminar e entrou com o PCD. Por quê? Porque alguns julgados entendem que tem que manter o percentual de pessoas portadoras de necessidades especiais. E se eu chamar a 11ª, vai ficar 11 pessoas e só um PCD. Vai estar de proporcional de acordo com o edital, entendeu? Então, ainda não é pacificado. Eu posso procurar na STJ para ver se já houve a pacificação disso, mas essa também é uma questão que tem que analisar. Vamos ver um exemplo aqui. Joaquim é portador de necessidades especiais e pretende ingressar no serviço público. Nos termos da Lei 8.112, as pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadores. Para tais pessoas serão reservadas as vagas oferecidas no concurso até 20%. Isso aqui ele está fazendo só para a gente fixar, né? Não, foi Hum. engraçado porque a gente acabou de ler, né? É, Ele falou ah, tanto em 20%, não tem uhum. como errar. Artigo 6º, mas aí tem que ficar com isso até o dia da prova, até dia 5, né? São várias coisinhas. Lembra que a gente já leu tanta coisa aqui, então tem que ficar revisando. Esse aqui é fácil, mas né, tem que outras questões que vai memorizando, memorizando, memorizando. Eu até brinco, concurso, se você vê isoladamente cada conceito, não é difícil. Nenhum dos conceitos. A grande questão é que são esse conceito, mais esse, mais esse, mais esse. É uma multidão de conceitos que você tem que memorizar. Tudo facinho, mas tem que estar fresco na mente até lá o dia 5, todos eles. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato de autoridade competente em cada poder. O artigo 6º da Lei 8.112 dispõe que o processo de provimento, ou seja, o preenchimento de cargos públicos, deve ser feito por meio de um ato realizado pela autoridade competente de cada poder, seja ele poder executivo, legislativo e judiciário. No Poder Executivo é o presidente da República. Logicamente, ele delega sempre isso para os ministros. E, às vezes, no Ministério é delegado, às vezes, com o secretário. Normalmente, secretário executivo. Por exemplo, na AGU, quem aí faz isso é o secretário-geral de administração. Então, cada órgão vai ter a autoridade competente de dar essa posse, né, essa investidura. Mas, pela regra constitucional, seria o presidente do poder, né? O detentor daquele poder. Presidente da República. Lógico que o presidente da República não vai ficar assinando posse de todo mundo. Delega para os ministros. Aí o ministro também, cheio de tarefa, não fica assinando também termos de posse de todo mundo. Dependendo do órgão, tem muita rotatividade. Normalmente é de subdelegado. Então, são formas de provimento. Provimento, ou seja, que toma posse, investido em cargo público, mnemônico, né? PAN 4R, que é o quê? Promoção, aproveitamento, nomeação, readaptação, reversão, reintegração e recondução. Vamos ler cada um com calma e explicando. Promoção. Promoção é quando eu estou num nível ali na carreira, eu entrei na lista de comércio exterior. Só que daqui a algum tempo eu vou sendo progredido,
Progredir é uma coisa, vai andando nos numerozinhos. Estou na letra A. Aí eu vou andando no letra A1, letra A2, letra A3, aí passo para B1. Quando eu passo para B1, o cargo de analista de comércio exterior de classe inicial está vago. Aí pode fazer novo concurso. Não sei se vocês entenderam a lógica. Então, sou juiz substituto. Na hora que eu viro titular, abre vaga para juiz substituto. Então, a promoção é uma forma de eu ser prover, porque eu faço o provimento, sou investido no cargo acima e fica vago de baixo. É ao mesmo tempo um caso de promoção e vacância. A promoção é um caso simultâneo de investidura e vacância no de baixo, porque você está subindo para o cargo de cima. Então, promoção, entenderam, né? É que eu subo para o cargo de cima. Estou investindo no cargo de cima. Aproveitamento, eu expliquei na aula passada. Aproveitamento é a pessoa que está em disponibilidade, aparecer um cargo que é compatível com a sua escolaridade, com as suas funções que você exercia anteriormente, ser aproveitado aqui nesse órgão, nesse cargo. Nomeação é o caso clássico de aprovação em concurso público, você é nomeado, tem um ato, uma portaria que te nomeia. Readaptação, você teve um problema físico, né, de saúde, e você não pode mais exercer aquele cargo. E aí você é readaptado em outro. Tem que ser a mesma escolaridade e mais especificamente com as mesmas funções, equiparadas, né, semelhantes. A escolaridade tem que ser a mesma. Pode ser uma escolaridade maior nem menor, mas com as mesmas as funções têm que ser parecidas, né? As funções têm que ser parecidas, a escolaridade tem que ser a mesma. Ele passa no cargo de nível médio, vai ser readaptado no cargo de nível médio. Passa no cargo de nível superior, vai readaptado no cargo de nível superior. Cargo auxiliar, quase não tem hoje em dia, vai ter que se readaptar no cargo auxiliar, não pode mudar a escolaridade do cargo. Agora, as funções, sim. Readaptado é o cara que, sei lá, eventualmente é policial civil, né, teve um acidente, não vai poder mais fazer atividade operacional e pode ser readaptado, sei lá, no cargo de, sei lá, escrivão, né, mesmas funções, mesmo salário, né, mesma remuneração. Então, pode ser uma readaptação física. O cara é auditor fiscal, tipo auditor fiscal do trabalho, que tem que ir lá fazer fiscalização em loco. Ele vai ter que ser readaptado para ficar na área administrativa, mesmo no mesmo cargo. Reversão. Reversão é quando a pessoa ela é aposentada, ela está aposentada, e ela pede para retornar ao serviço público. Né? A pessoa está aposentada, ou pediu aposentadoria, ficou saturado de assistir Netflix, Prime Video, a mulher ficou perturbando, ou então, se a mulher, o marido ficou perturbando, não, vou voltar para trabalhar. Ela faz um requerimento, ela é revertida. Isso só pode ocorrer nos primeiros 5 anos. Passou de 5 anos, você não pode mais ser revertido. Nas Forças Armadas acontece isso, que a gente chama de reconvocação das Forças Armadas, é outra regra, mas o nome lá não é reeleição, é reconvocado. Então, são muitos militares reconvocados, que não se adaptam, não vão voltar a trabalhar. E a reversão é o termo usado técnico no serviço público civil. Me aposentei, não deu certo, eu peço para retornar. E aí eu posso ficar até eu completar, no caso do militar, ele tem chama de idade limite, no caso daqui do civil, a gente chama de aposentadoria compulsória. No caso do servidor civil, 75 anos hoje. Eu posso ficar até 75 anos. Quero? Não sei, mas você pode. Quer dizer que você é obrigado, mas se você quiser, você pode ficar até 75 anos. Reintegração. Reintegração a gente já estudou. Reintegração é a pessoa que foi eventualmente exonerada, demitida, ilegalmente, erradamente, e entrou na justiça. Quando a justiça decide que ela volte ao serviço público, ela é reintegrada. Você é reintegrado ao serviço público por mandato judicial. Lembrando que isso aqui é técnico, são vocês técnicos. Na prova, eles vão perguntar isso que eu estou explicando. Você não pode confundir. A aposentada é reintegrada? Não, a aposentada é revertido. O cara que recebeu uma determinação judicial, uma sentença favorável, ele é revestido? Não, ele é reintegrado. Você não pode confundir esses conceitos. É baboseira ficar decorando isso, porque o cara criou essas regras, esses conceitos, não sei, mas para concurso a gente tem que aprender. E no dia a dia, quando estiver no serviço público, você vai ouvir muito isso, se você for trabalhar no RH, né? Cada um é um termo técnico. E recondução. Recondução é aquela pessoa em que ela foi eventualmente, aí ela envolve com a reintegração. Primeiro caso, só finalizar aqui
conceito. O primeiro caso da recondução é a pessoa que passou um novo concurso. Eu passei no novo concurso, assumi um novo cargo, vi que não era aquilo que eu queria. Se eu sou estável, o que que acontece comigo? Eu vou pedir uma recondução, dizer, olha, não quero, realmente, salário excelente, mas prefiro voltar para o cargo anterior. Acontece isso? Acontece. Por causa de questões familiares, a pessoa está em outro estado, ela pede para ser reconduzida para o cargo anterior. Ela tem que fazer isso antes de acabar o estágio probatório dela no novo cargo. E acabar o estágio probatório dela, ela já passa a ser estável no novo cargo, não pode mais ser reconduzida ao cargo anterior. Como é que acontece também recondução vinculada à reintegração? Você já está ocupando o cargo da pessoa, a justiça manda a pessoa voltar para o cargo dela. Você lembra que eu falei que o cargo tem um númerozinho, né? Tem um númerozinho específico. Você vai voltar para aquele númerozinho. Se a pessoa é estável, que está no seu lugar, ela volta para o cargo dela anterior. E caso não tenha vaga para ela, vai acontecer aquela questão que eu falei, readaptado, readaptado, vai ficar em disponibilidade. Quando aparecer um cargo vaga para ela, vai ser aproveitado. Pode perguntar, William. Ela Professor levantando a Roberto, mão. tem como o senhor repetir o reintegração, por gentileza? Reintegração lembra de justiça. Justiça, justiça, justiça. O Poder Judiciário mandou você voltar. Você é reintegrado. Vou botar aqui do lado aqui para ficar mais fácil aqui, ó. Rapidamente aqui. Promoção. Você já é servidor. Você já é servidor. Aproveitamento. Você estava em disponibilidade. Cara, vou ter que comprar uma canetinha para aprender a escrever aqui. Nomeação. Concurso público. Só lembrar assim, cada uma palavra. Readaptação. Vou botar assim uma palavra só. Doença. Estar doente. Foi readaptado. Estou botando para ficar mais simples para você, mas não é só doença, mas fica mais fácil de lembrar. Reversão, aposentado. Você era um cara aposentado, foi revertido. Vai ficar mais fácil. Aposentado. Ficou feio aqui, mas depois você escreve. Reintegração, justiça. Eu gosto de não tratar. Recondução, o caso mais clássico é estágio probatório. Está no estágio, foi reprovado no estágio. Você pode ter sido reprovado também. Você é reconduzido. Mas você pode ter desistido. Não, não quero finalizar esse estágio probatório e ser reconduzido ao cargo anterior. Se for estável também. E se você não era estável no cargo anterior, você vai ser exonerado. Né? Do Professor, concurso. Ah, pode falar. desculpa. O senhor pode dar só um exemplo dessa reintegração bem Inte- direto? Reintegração é você, eventualmente, responder um PAD e foi exonerado, foi demitido, respondeu um processo administrativo disciplinar. Você entrou na justiça e mostrou que o PAD, na verdade, foi uma perseguição. Teu chefe não gostava de você, inventou lá uma conduta sua, enquadrada lá em demissão, arranjou 3 pessoas para fazer a comissão do PAD e demitiram você, porque não foi com a sua cara. Você entra na justiça, comprova isso. A justiça manda você ser reintegrado. Reintegração normalmente ocorre por PADs mal feitos, essas coisas, não? A justiça manda você voltar. Ah, teve alguma coisa ali que você fez que não tem nada a ver com o seu serviço. Às vezes acontece isso. Aconteceu na minha carreira, um colega conhecido. Ele cometeu uma coisa no privado, penal, e aí resolveram demitir ele. Ele, ok, respondeu o PAD, responderam demitir, ele entrou na justiça dizendo que aquilo que ele, que ele fez lá, criminalmente, foi feito, inclusive, antes dele assumir o cargo público. Né? Não era durante o cargo público. Tinha feito uma conduta antes, conseguiu ser reintegrado. Não tinha a ver com cargo público e ainda, pô, tinha um porém, foi antes. E aí mandaram reintegrar ele. Ele já tinha sido demitido. Concurso público, para finalizar. O concurso será de provas e títulos, lembra isso, ó, provas e títulos. Vai cair no concurso. Pode só títulos? Não. Já teve concurso só de títulos? Teve. Já teve. Vários órgãos faziam concurso só de títulos. As Forças Armadas faziam recentemente para temporário. Concurso para cartório, eles faziam só para com concurso de título, mas foi proibido. Concurso cartório tem um tempo desse, tinha só de títulos, né? Beneficiar algumas pessoas. Hoje não. Ou você faz só provas, e não inclui títulos. No CNU você vai ver que tem concursos ali, cargos que é só provas, vai ver que tem cargos que é provas e títulos. Né? Prova de títulos. Podem ser realizados em 2 etapas, conforme dispuser a lei ou o regulamento do respectivo plano de carreira. O que é 2 etapas? Uma prova, provas de título e mais um curso de formação.
Normalmente as carreiras são assim, não todas, mas tem que estar previsto em lei. O cara não pode vincular a sua posse a um curso de formação se não tiver previsto em lei. Só pode ter curso de formação se tiver previsto em lei. Calma, deixa eu explicar, eu falei errado. Pode ter curso de formação? Pode, mas se ele tiver previsto em lei para nomeação, ele é feito antes de te nomear. Se não tiver previsto em lei, você tem que ser nomeado e depois faz o curso de formação. Existe isso, existe. Por exemplo, Previc, a Experiência Nacional de Previdência Complementar, passei no concurso lá. Eles nomearam a gente e depois fizeram o curso de formação. Por quê? Porque o curso de formação não está previsto em lei como requisito para entrar na carreira. Logo depois passei para o MDIC. No MDIC, eu pedi afastamento da Previc, fiquei 4 meses fazendo o curso do MDIC e depois eles nomearam a gente. E eu não era ainda analista de comércio exterior. Por quê? Porque lá na lei diz para analista de comércio exterior você tem que ser aprovado além do concurso público no curso de formação de analista de comércio exterior. Ah, Edvan, mas você é servidor, como é que é isso? Fica 4 meses afastado? Fico. E fico recebendo o salário da Previc. Estava recebendo o salário da Previc. E se eu não for servidor, como é que eu faço? Você vai ficar recebendo metade do salário da remuneração já do serviço, do cargo. Então, quem não era servidor e estava fazendo formação da MDIC, recebia metade do salário. Hoje, lá, acho que é 20 mil, 22 mil, você recebe 10 mil todo mês, enquanto estiver no curso de formação. Se você já é servidor, você pode optar, ainda tem isso, se você é servidor, você pode optar pelo salário do seu cargo que você está exercendo, eles vão te liberar. Aqui na Lei 8.112 mesmo, você vai estudar isso. Quais são os casos que você pode ser afastado? Um dos casos é fazer curso de formação em outro concurso público, da polícia, do que for. Você está lá, você pode receber o salário do seu cargo que você está exercendo, ou optar pela metade do cargo anterior. Então, eu optei pela, na realidade, meu cargo anterior, que valeria mais a pena na época. E eu estava com DAS também. Pode falar, Nilo. Doutor, então, assim, não, enquanto eu estiver em treinamento, eu não sou mais não sou mais servidor. Eu estiver em treinamento, no período do treinamento eu vou receber só 50% do salário, isso? Só 50% de salário. Se for cargo que prevê curso de formação. Quais são os cargos que prevê curso de formação? Aqueles que estão lá no CNU, EPPGG, Analistas do É o meu Exterior, prever. PV, AFT. Então, quando você estiver fazendo curso de formação, você vai receber só metade do salário. Não vai receber do salário integral, não. Vai receber só metade do salário. Assim que acabar o curso de formação for nomeado, é o salário integral. Tem, E existe um tempo determinado para o curso para esse treinamento? normalmente, assim, na lei já fala. Quando na lei não fala, normalmente tem um regulamento interno do órgão. Em geral, os cursos, eles são no mínimo 1 mês e no máximo 4 meses. Os maiores, já teve lá no passado, o pessoal falou da primeira turma de análise comércio exterior, o curso de análise comércio exterior teve um curso aí que foi 6 meses, teve um que foi 1 ano. Eu não imagino, ficar 1 ano recebendo metade do salário. Já teve casos assim, era praticamente uma pós-graduação. No final ainda tinha que escrever um texto, né? Tinha que escrever como é que chama? Um trabalho de conclusão do curso. Aí foram, TCC. TCC, foram cortando isso. EPPGG ainda continua assim. Especialista de política pública de gestão ambiental, no final, o curso de formação tem que escrever um TCC. Acho que o exterior não precisa, faz só a prova. Vai lá, cada matéria, finalizou a matéria, o professor dá o bizu. Não se preocupe com a formação, não quer, só é reprovado quem quer. O professor, quando está dando aula, já fala, preste atenção nisso aqui. Você, opa, vai cair na Ah, provinha. porque lá no edital realmente não tem um prazo Não de. tem prazo. Normalmente é isso. No máximo hoje, pelo que eu acompanho de concurso público, hoje no máximo é 4 meses. No EPPGG, como tem esse TCC, ainda continua os 4 meses, mas você fica ainda 2 meses para entregar o trabalho para receber o diploma de concluir o curso para eles te nomearem. Ok, Mas, assim, em geral, não se preocupe com reprovação, porque não, dificilmente. Ainda mais quando você já é nomeado, né? Faz curso de formação é meio pro forma, né? Então, você já foi nomeado, já é servidor, o cara não pode mais, só porque você reprovou em formação, te exonerar. Aí vai ter que fazer um estágio probatório, uma comissão de estágio probatório para te aprovar. Acho que se não foi isso. Finalizando, conforme dispuser o regulamento, o respectivo plano de carreira, condicionado à inscrição do candidato a pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio, ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente prevista.
Questão modelo. Leonardo, desde muito cedo, almeja assumir um cargo público e exercer suas funções nos rincões mais distantes do país, para devolver, através da solidariedade, aquilo que recebeu de investimento público. Atingindo a idade legal e obtendo os diplomas necessários à formação, os requisitos para ingressar na seleção para o cargo almejado, verificou que o concurso público nos termos da Lei 8.512 pode ser exclusivamente de provas? Pode. Pode ser exclusivamente de títulos? Não, né? Ele não pode ser só de títulos, pode ser só de provas, ou de provas e títulos. Tem validade de 3 anos? Não, tem validade de 2, prorrogável por mais 2. Tem as condições realizadas fixadas em portarias? Não, tem sim em lei ou regulamento, ou seja, um decreto. Permite várias prorrogações de validade? Não, prorrogação uma única vez, por igual período que você fez inicialmente. Então, na letra A. Da posse e do exercício. Deixa eu ver se a posse e o exercício tem muita coisa. Não, questão modelo, dá para a gente finalizar. Deixa eu ver aqui, acabou. Aqui, opa, questão modelo. Eita, não, tem coisa demais. Vamos fazer só a posse hoje. Amanhã a gente faz aqui acabar. Então dá para fazer posse. Amanhã a gente faz exercício. Voltando aqui a posse. O que é a posse? Volta, mas vamos ler a posse. Posse exercício foi aqui. Posse exercício. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo de posse. Aí você vai guardando na sua vida. Você vai subir vários, eu tenho vários termos de posse aqui. No qual deverão constar, porque eles dão uma cópia para você. Você assina 2, uma fica para o órgão, para ficar a dada, né, lá no RH, e aí publica no Diário Oficial da União só um extrato daqui. No qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades, os direitos. Lembra que eu falei que tem vários termos lá, que você assina, assume os deveres de bem cumprir e tal. Então tem lá as atribuições, os deveres, as responsabilidades, os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente. É como se fosse um contrato. Mas normalmente o que vai estar lá é coisas que estão na lei, né? Não é também não é é uma página só. Mas normalmente tem lá, de acordo com o artigo tal, blá, 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 blá. E por qualquer das partes, salvados os atos de ofício previstos de lei. A posse ocorrerá no prazo de 30 dias contada a publicação do ato de provimento. Qual é a publicação de ato de provimento aqui para posse? É a nomeação. É a portaria de nomeação, e você tem 30 dias para tomar posse. Mas também você não precisa se preocupar. Tem casos que a pessoa perde, tal, a posse, tem, mas assim, em geral, quando você passa no concurso, você vai ficar acompanhando. E aí, normalmente, o órgão vai dizer: olha, a gente vai nomear vocês em tal dia, vocês vêm aqui tal dia. E vai dar aquele prazo. E normalmente, por que eles fazem isso? Para ter aquela cerimônia de posse. Normalmente tem, né, uma mesa, as pessoas vão falar. Não sei se vocês já viram posse de servidor público. Então, não é, vai lá assim. Não. Assim, tem cara, eu já vi cara, assim, até não querer assumir na data da posse. Vai lá antes, quer ganhar dinheiro antes, já aconteceu isso. Mas, em geral, ou assumir um pouquinho depois, não participar, mas dentro dos 30 dias. Mas, em geral, sempre tem uma cerimôniazinha. Então, normalmente eles nomeiam um bloco de pessoas. Aí sempre falam: ó, a gente vai nomear vocês na segunda, na quarta-feira vai ser a cerimônia, né? Vai ser a cerimônia de posse ali. Dependendo da carreira, no dia que eles nomeiam, é o dia da posse. Então, eles nem dão para ninguém ir lá perturbar na segunda, na terça-feira, porque quer assumir antes. Se a pessoa for lá antes, ela pode assumir. Está previsto em lei, ela tem o direito dela. Porque já foi nomeada, ela tem 30 dias. Pode, no mesmo dia, tomar posse do cargo dela. É dela, já foi nomeada, então é o direito dela. Mas tem órgão que no mesmo dia é o dia da cerimônia. Aí tem uma cerimônia, o ministro vai falar, as pessoas vão falar, e depois vai chamando de um por um para assinar ali o termo de posse. Às vezes, assim, órgãos, no meu, eles escolhem uma pessoa para fazer discurso, né? O meu, acho que foi o Lázaro, amigo meu, subsecretário lá hoje. Então, escolhe uma pessoa para fazer discurso. Normalmente, às vezes, o mais bem colocado. No meu caso, não foi mais bem colocado, não sei porque ele foi escolhido, mas não era o melhor colocado da leva que tinha sido chamada, mas foi, não sei se foi uma votação entre a gente, não me lembro direito, não, mas foi escolhido dele. E aí é isso. Então, para concurso, 30 dias. Questão: Marlene, após concluir o seu curso de nível superior, resolveu casar e ter filhos. Após um período de dedicação, ela apostou-se a retornar ao mercado de trabalho, sendo aprovada em concurso público. Convocada para tomar posse, deparou-se com a oposição do seu esposo, Carlos. Angustiado, resolveu aguardar pelo período máximo previsto em lei para assumir o cargo. Nos termos da 8.112, o prazo do candidato aprovado tão em posse após a nomeação é de 30 dias, certo? Prazo máximo é 30 dias.
13. No ato da posse, o servidor apresentará a declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao seu exercício de outro cargo público, emprego ou função pública. Isso aqui é Ou importante, pode falar. Isso aqui é importante. se não apresentar em 30 dias, ele é eliminado e é chamado outra pessoa no cadastro, É, colocado no... o que você pode fazer para não perder o seu cargo é ir no órgão, negociar que seja tornado sem efeito aquela posse e você pedir final de fila e chama o próximo. Mas o ideal é que seja feito antes. É muito difícil depois de sair a portaria de nomeação. Nunca vi. Quando vai ser nomeado, às vezes eles entram em contato antes. Eles entram em contato antes com você, Por e-mail também? por e-mail, né? Ligam para você. E às vezes as pessoas optam por chamar final de fila. O que é final de fila? Eles vão nomear uma pessoa depois de você está ciente disso, e você vai lá para o final da fila. E você pode ser nomeado depois, porque eventualmente você não tem o diploma, você não tem, às vezes, algum daqueles requisitos ali, você não pode comprovar. Então você vai para o final de fila. Final de fila não necessariamente é final de fila. O que é final de fila? Que chama o termo final de fila, mas não é final de fila. Na próxima nomeação, eles vão entrar em contato com você de novo. Né? Vem cá, já tem as condições de tomar posse, já quer tomar posse? Aí na próxima nomeação a gente chama. Até porque já bypassaram você. Então, final de fila não é totalmente final de fila. O ideal é que você não espere sair a portaria de nomeação, porque é mais difícil reverter, vai ter que assumir 30 dias. Agora, antes da portaria, você vai ver alguns editais, alguns concursos, algumas partes lá, você vai ver lá, fulano de tal, de acordo com o processo tal, pediu final de fila. E chama o termo isso. Aí vai nomear o seguinte, você não vai perder o seu direito àquele cargo. Você está esperando. Vai continuar na opção, esperando Entendi. de repente ter um aumento de salário daquele cargo para realmente você mudar. Tem muita gente que faz essas estratégias. Eu fui nomeado no cargo, ia ser nomeado no cargo, e eu fui lá e pedi desistência. Acontece isso mesmo, desistir. Não pedi final de fila. E aparece lá no processo, o cara desistiu. Automaticamente chama o segundo. Não sei se já aconteceu essa história. Eu passei para analista do Superior Tribunal Militar. Eu desisti do cargo. Fui lá, assinei um termo, fizeram um processinho. Mas é mais difícil. O pessoal fica insistindo para você desistir, pedir final de fila, enfim. Eu dei desistir, de ser nomeado, porque eu não tinha interesse nenhum. Mas aí eles ficaram com medo, porque é mais difícil. Aí você não reverte mais, você desistiu, nem na justiça você volta. Vamos lá, as regras de acumulação. As regras de acumulação de cargos previstas no sistema jurídico pátrio são rígidas. Nos casos em que não é possível a acumulação de cargos ou quando o limite de acumulação já foi atingido, como no caso do médico acumular dos cargos públicos de médico, para evitar ilegalidade, a Lei 8.512 estabelece que no ato da posse é empossada a presente declaração de não exercício de outro, que é atividade comunitária, filantrópica, ação social, emprego público, outro cargo público, certo? Então, o sistema que a gente viu que acumula... Opa, tá certo, né? Cargo público. Você não pode acumular mais do que 2 cargos de professor, um cargo de técnico de professor e 2 da área de saúde. Então, na hora que você assuma, você tem que dizer, olha, já sou servidor em tal órgão. E aí eles vão ver se é compatibilidade ou não. Se haver incompatibilidade, você vai ter que escolher. Então, você vai assumir outro cargo inacumulável e aí declina do outro. Você vai ter que ir Agora, não. Aí tem essa pode opção. prestar consultoria? Ter uma empresa Não, para o aí é, pessoal aí é prestar, privado. Não, aí é privado, né? Não tem nada a ver com isso. mas é possível? Sim, mas aí é privado. Aí você não vai informar isso, né? Você não tem nada a ver. É igual ser advogado e assumir um cargo no Isso, que eu assumi, né? isso. A questão privada, aí é uma outra regra, a lei de conflito de interesse. Normalmente você vai comunicar à comissão de ética do seu órgão, quando você assume. Quando você assume, a comissão de ética vai ter um formulário, você vai preencher, dizer, ó, você exerce alguma atividade privada? Você vai dizer, exerço, sou professor, sou advogado, sou consultor. O fato de você falar que exerce não te elimina do processo. Não, aí quando você já for servidor, Entendi. só é impedido de assumir cargo público, se você já tiver um cargo público. Agora, se você no privado, você vai só informar quando você entrar para a comissão de ética. Se tiver algum conflito de interesse, eles vão informar, dizendo para você, olha, você tem esse conflito de ética aqui, esse conflito de ética, você vai ter que fazer esse procedimento e nos comprovar. Senão eles vão abrir um procedimento ético, ou eventualmente esse procedimento ético virar um PAD. Né? Procedimento ético não dá em nada, o máximo que dá é censura. Tem um decreto de eles vão te censurar. Mas é o máximo de não. Para te fazer uma suspensão, alguma coisa, tem que ser um PAD, 8.112. Pode falar, Leila.
Para o caso da comissão ética, eu tenho que comunicar que eu já sou aposentada por um órgão Não, não, aí é público? outra coisa. Não, aí já não é comissão de ética, aí já é outra coisa. Aí você não vai falar nada, né? Eles vão ter que te consultar, né? Você, na verdade, é quando você já é ativo em outro órgão, você é aposentado. Essas questões suas é só para efeito de aposentadoria, incompatibilidade de horário. Essa questão que tem que comunicar é por causa de incompatibilidade de horário. Pô. Qual horário que você faz lá no outro órgão? Como é que você vai assumir aqui? Agora você vai chegar lá aposentado, várias pessoas aposentadas assumem, lógico. Aí a questão de aposentadoria e acumulação é outra coisa. Por exemplo, amigos meus na Previ, que é o último que eu assumi, tinha gente aposentada. Tinha dois aposentados. Um do Banco do Brasil e o outro era do INSS normal. Eles assumiram. Agora a questão depois, eles vão resolver com a RH questões de acúmulo de aposentadoria, que vai receber o salário atual da Previ, que mais aposentadoria, é outra coisa. Depois você pode decidir sair do cargo, se ficar ruim, mas não tem nada a ver com impedimento de assumir. Você vai assumir e vai dizer, olha, sou aposentado, e o RH vai se comunicar. Vamos ver como é que vai ser isso. Mas, no meu caso lá, assumi um cara que tinha aposentado o Banco do Brasil, tinha pegado no PDV, na Previ, que um cara que era do INSS aposentado. Ficaram lá até. Não, o do INSS já aposentou agora de novo, pela compulsória. Agora eles ficam com duas aposentadorias, a RGPS e da Previc. Finalizando, agora finalizando mesmo. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Você vai levar só os exames médicos para a galera. Posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo de posse, no qual deverão constar as atribuições, deveres, responsabilidades e direitos inerentes ao cargo ocupado. Isso significa que, uma vez que um indivíduo assume o cargo, ele está vinculado às regras e responsabilidades especificadas no termo de posse. No entanto, só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para exercer o cargo. Por isso, após ser cargo público, deverá de prévia inspeção médica oficial. Essa inspeção médica oficial, em geral, ele vai fazer a lista de documentos, aquela declaração que eu falei do psiquiatra, você vai levar lá para o cara vai ler aquilo, ler não, né? Vai ver ali na sua frente, vai dizer, tá, tchau. Né? Eles não vão fazer uma inspeção em você, eles vão pegar os. Acontece, por exemplo, já teve amigos meus que passou ali aquele susto, né? O cara olhou assim, o colesterol tá alto, quero que tu repita. Por aí, para o cara ficar de colesterol. O cara tomou os remedinhos, baixou o colesterol, voltou lá. Mas não atrasou a posse de ninguém, então. Mas, assim, situações, sopro no coração, não sei o que, diabetes alto, manda o cara repetir ali e tal, mas nada que te impeça. Até porque se você for doente, então eu vou melhor, quero entrar na vaga do PCD agora, então, já que sou doente. Entendeu? Teve uma decisão do Supremo agora recente que o órgão não queria dar posse na pessoa porque a pessoa tinha tido câncer. Essas decisões tem que acompanhar. Essa aí pode ir claramente numa prova. A pessoa tinha tido câncer, né? E a pessoa ficou afastada do órgão dela anterior e tal, tratou o câncer, depois voltou ao normal, depois fez concurso novamente, e aí passou. Foi se nomeado, cara, não, mas você teve câncer, vou reprovar você na inspeção, vai que você tem câncer de novo aqui. Olha a loucura. O Supremo não. Aí pediu a pessoa porque a pessoa teve uma doença grave, até porque ela está curada. Você avalia ela no momento que ela está entrando. É igual a qualquer pessoa, que nem eu falei do psiquiatra, você avalia ali no momento que ela está entrando. Se ela vier a ficar doente novamente, agora ela vai ficar doente de novo, o órgão vai ter que amparar ela, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E aí o Supremo, então, pacificou, mesmo que você tenha tido, né, uma situação extremamente grave, você vai demonstrar naquele momento que você está curado. E aí vai assumir o cargo, né? Não tem que ter medo de dizer, tenho pressão alta, tenho colesterol, tenho diabetes. Bom, dependendo da idade. Então, o exercício, agora o exercício. O exercício efetivo depende das atribuições do cargo ou da função de confiança. É de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entre exercício contados da data da posse. Então, nomeou. Se é a portaria de nomeação diária oficial da União. Normalmente eles vão avisar. Normalmente, entre esse prazo aqui, eles vão nomear uma cerimônia de posse, mas caso não tenha concurso por 30 dias. Tomei posse, assinei o termo de posse lá na cerimônia, teve amigos meus que fizeram isso. Tomou posse na cerimônia lá. Só que ele era de São Paulo. Ele falou, cara, não tem como ficar hoje aqui, tem que voltar a resolver um cara de coisa em São Paulo. A mulher falou, daqui a 15 dias tu tem que entrar em exercício. Vai se apresentar para a sua chefia. Exercício não tem o termo de exercício. Você vai se apresentar à chefia, a chefia, a partir dali, vai ter uma folha de pontos sua, acompanhando, eletronicamente ou no papel antigo.
Então, a partir daquele momento, tu pode se apresentar para o chefe. Chefe, hoje eu posso trabalhar. Ok, vai só folha de ponta a partir de hoje. Isso tem que se dar dentro de 15 dias. Esse amigo pediu mais 10 dias. Assumiu com a gente na medida que falou, cara, mas sou de São Paulo. Eu vim aqui, peguei o avião, mas tem mulher, tem esposa, tem cara de tem filho, tinha 2 filhas. Não tinha como ele ficar aqui. Falou, cara, tem que, né, ir lá, devolver apartamento, aquela coisa toda, alugando em Brasília, precisava desses dias de posse. Já tinha esse período aqui, mas tem mais. Ou seja, no total dá 45. Nomeou, tem 30 dias para tomar posse, tomou posse para não perder o cargo, tem mais 15 dias para efetivamente entrar em exercício. Pegadinha que sempre cai, nessa parte aqui. Eu posso pedir para uma pessoa vir aqui para o meu lugar, se for aqui em Brasília, tomar posse? Posso. Você faz uma procuração, a gente chama de posse por procuração. Então, vai chegar lá e tomar posse, assinar o termo de posse no seu lugar. Posso fazer isso aqui no exercício? Logicamente que não, né? A pessoa não vai trabalhar no seu lugar. Então, eles sempre brincam com isso. Mas a posse pode ser por procuração, que é um ato formal ali que a pessoa vai assinar um documento. Agora, exercício efetivamente trabalhar não dá para fazer por procuração, senão você vai estar, como a gente chama, subcontratando. Contrataram você para trabalhar, você contrata outro para ficar no seu lugar. Então, a posse pode ser procuração, exercício não. Mas já vezes cai em prova isso, mas é meio que lógica, né? Não tem exercício por procuração. Artigo 18. Servidor que deva ter exercício em outro município, em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido, posto em exercício, terá no mínimo 10 e no máximo 30 dias de prazo contados da publicação do ato para a retomada do efetivo desempenho de suas atividades do cargo, incluindo nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. O que é isso aí? Você está aqui, você foi removido, redistribuído ou requisitado para um outro estado. Então, por exemplo, você está aqui trabalhando em Brasília, assumiu aqui o Rodrigo, a Neila, que não são daqui de Brasília, conseguiu ser requisitado na Neila lá para Santa Catarina e o Rodrigo lá para Bahia. Você vai ter até 30 dias para se apresentar lá, para entrar novamente em exercício. Vai ter aquele prazo de deslocamento, refazer, né, aluguel, essas coisas todas, eventualmente. Isso também cai em prova. Artigo 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal, que é de 40 horas semanais, né? E observados os limites mínimos e máximos de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente. O que seria isso? Depois você vai ver no decreto especificamente regulamenta isso, seria o seguinte: essas 2 horas de diferença você pode todo dia negociar com o seu chefe. Negociar é o seguinte: você hoje mais cedo, amanhã fico mais 2. Então, você ir 1 hora antes, amanhã eu compenso. Então, não tem, é, vamos dizer assim, durante o mês ali, você vai negociando. No máximo, você pode fazer no mínimo 6, no máximo 10, né? 8 mais 2, 10. Por quê? Porque se você for abaixo disso, não tem muita rigorosidade nisso, mas tecnicamente, se você for abaixo disso, você vai ter que registrar isso em folha e passar para o mês seguinte. E, eventualmente, se você não compensar no mês seguinte, essa compensação, você vai ter que ser descontado do seu salário. Mas se isso for abaixo de 6, né? Abaixo de 6 horas e 8 diárias, né? Então você tem que ponderar isso aí. Isso aqui não está aqui, mas pessoas que têm necessidades especiais ou filhos, né, que têm necessidades especiais e que precisam de tratamento ou acompanhamento periódico, você pode pedir redução sem compensação. Então, isso é uma regra que vai estar lá para frente, mas já adianta aqui. Então, existem pessoas que fazem 6 horas sem compensar? Tem. Outro caso em que você pode fazer menos hora e não precisar compensar, fazendo educação. Então, eventualmente, se você estiver fazendo uma graduação, uma nova graduação, caso você seja nivelamento de graduação, você pode solicitar isso, se o seu chefe autorizar, você vai fazer um horário reduzido sem precisar compensar. São casos específicos, né? Saúde própria, saúde de familiar ou educação. Após ser aprovado em concurso público, um rapaz procura informações sobre a jornada de trabalho que deverá cumprir. Segundo as regras gerais previstas pela 8.112 e suas alterações, o servidor público será admitido ao regime mínimo de 6 horas, ou seja, tem que trabalhar pelo menos 6 horas por dia. No máximo 10, né, 12, acho que não pode. Mas, de novo, hoje em dia é tudo eletrônico, tudo programa de trabalho. Dificilmente você vai ter essa rigorosidade. Às vezes você assina isso tudo no final do mês, tudo no papel, alguns locais antigos. Hoje é tudo eletrônico. Pode falar, William.
Professor, não tem muito a ver eu acho que não tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui, não, mas me veio à Hum, cabeça um caso concreto. Por exemplo, eu passei para GCM lá deixa eu baixar a mão aqui, uhum, lá de Formosa, ou tá, Cristalina, lá de Cristalina. uhum, Eu sou obrigado a colocar que eu sou residente lá, ou eu posso, por exemplo, colocar que eu sou, vamos supor que lá tenha regime de escala, uhum. e eu quero continuar morando no DF. Então, O estado do Goiás, eles são obrigados a me pagar o vale, o referente ao transporte, uma vez que não, eu moro. aí tem que ver a legislação do órgão. Em geral, o órgão ele tem que pagar o seu deslocamento, né, o auxílio transporte. Mas tem que ver no órgão a legislação, que pode limitar a distância que você pode morar. Então, tem alguns casos que limitam. Senão, você pode querer morar lá em Miami, vai querer que o cara pague. Não tem condições de fazer esse deslocamento, né? Quando você com um plantão, até dá, mas aí você vai receber Miami, dá. Meu plantão é a cada 3 dias, dá. Tem voo direto, Brasília, Miami, 6, 8 horas, acho que voo, 12 horas. Mas aí não faz muito sentido. Mas tem um limite. Às vezes o cara limita a transporte urbano, às vezes transporte intermunicipal. Se for transporte interestadual, já diz que não paga o auxílio, vai depender da legislação do órgão, né? O auxílio Mesmo que tenha transporte, rede, porque tem direito ao auxílio transporte, mas não quer dizer que ele vai ser ilimitado. Aí tem as regras da lei estadual, né? Do teu órgão da lei municipal. entendi, Mesmo que você mora em outro estado, eu quero interestadual, quer dizer, eu vou pagar o máximo que seria o maior valor intermunicipal, entendeu? Eu não posso pagar o interestadual, porque é o princípio da legalidade, não tem que estar na lei, entendi, entendeu? entendi. Agora é o último tópico mesmo, acho que aqui acaba, a última página. E aí a gente já acaba esse assunto hoje e amanhã já é exercício desse assunto. Artigo 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por 24 meses. A gente viu que isso aqui está errado. Cumpre o quê? A Constituição. O que a Constituição fala? 36. 3 anos. Durante o qual a sua aptidão e a sua capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo. Observar os seguintes fatores. Aí vem uma pergunta, a gente fala, mas por que não muda isso? Assim, poderia mudar, mas assim, o que, que acontece quando uma lei ela está divergente com a Constituição? Você cumpre a Constituição. A gente chama que essa lei, em tese, ela foi revogada tacitamente. Tacitamente, não. Tacitamente, porque não, explicitamente não tem Constituição fazer isso, mas cumpre o que está previsto na Constituição. O cara pode botar isso na questão, se ele não disser o que está na lei, ele vai dizer, ó, na lei 8.012 está dizendo isso, mas o estágio probatório é quanto? 36 meses, é o que está na Constituição. E poderiam mudar isso aqui para facilitar a vida dos estudantes, né? Vai ser visto que assiduidade, ou seja, se você vai ao trabalho todo dia, disciplina, ou seja, cumpre ordens, capacidade iniciativa, ou seja, vai lá fazer serviço, produtividade, resolve as coisas, e responsabilidade. A assiduidade também pode ser vista a questão de horário, né? Chegando no horário, mas, de novo, estágio probatório também é uma questão muito difícil de ser reprovada. Vamos lá, estágio probatório. Ele vai explicar aqui. Ó. A Constituição Federal, no artigo 41, diz que é 3 anos. Artigo 20 da 24 meses, da 8.112. Sabendo que a Constituição Federal é a nossa lei maior, ou seja, está acima das leis, porém devemos ficar atentos ao comando da questão. Então, cumpre estágio probatório. Não falou nada, 3 anos. Especificado na 8.112, 24 meses. Mas isso não pode ser cumprido. Né? Hoje, se você vai completar 24 meses, mesmo que você entre na justiça, não vai ganhar nada. Vale ter a Constituição. Artigo 20, parágrafo 4. No servidor de estágio probatório, somente poderão ser concedidas as seguintes licenças e os afastamentos previstos no artigo 81, inciso 1 ao 4, o 94, 95 e 96. Bem assim, o afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em outro concurso público. É isso aqui. Esse aqui é importante. Se você passar em vários concursos, assumir um. Pode acontecer isso. Por exemplo, Neila, Rodrigo. Vai ter um concurso, Vai acontecer, cara. Vai assim, acontecer. sabe o que vai acontecer? Você vai estar lá, assumir um analista técnico lá. Aí daqui a pouco você ficou esperando ali a Neila, auditor fiscal do trabalho, o Rodrigo ficou esperando a ACE. A ACE chama curso de formação, mas você acabou de assumir a de comércio exterior, não tem problema. Você mesmo estágio probatório, ele vai ter que te liberar para você fazer o curso de formação. E eu recebo qual salário? Salário que você está no seu cargo ou metade do próximo.
E aí você não existe, porque existia essa briga também, mas a lei é clara, né? Estamos vivendo curso de formação. Ah, a briga está nisso aqui, ó. Em outro cargo na administração pública federal. Edivan, e se eu passei lá no ICMS da Bahia? Aí a administração pública vai dizer, não, não é outro cargo, não. Jurisprudência do Tribunal de Contas da União e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Esse cargo na administração pública federal bota cargo na administração pública. Mesmo que seja um concurso, sei lá, da Polícia Civil, do Guarda Municipal, se tiver com formação, cara, se já for servidor, eles vão te liberar. E não vão poder exonerar você. Então, esse federal aí é que nem um 24 meses. Está na lei, mas não cumpre. O que cumpre é cargo na administração pública. Eu sou servidor público federal, passei no concurso estadual e que tem curso de formação, vai me liberar aqui, vou ter que fazer estágio laboratório lá, resolvo receber por aqui uma metade lá do estadual e não vai ter problema nenhum. Apesar de não estar escrito isso, é jurisprudência e pacificada. Pode falar. Não, é fácil lembrar, sabe como? É só para esse caso concreto aí, e outro que foi falado, é só lembrar da pirâmide de Kelsen, que a lei sempre está abaixo da Constituição. Então, se tiver uma divergência entre a lei e a Constituição, sempre vai ser o que vai prevalecer, digamos assim, é a Uhum. Constituição. Sim, A não ser que haja isso que o professor leu agora, né? Que haja o comando seja de acordo com a o lei. licenciamento, né? A lei, aí sim você tem que ir, mas quando tiver os dois, prevalece sempre a Constituição, que está acima na pirâmide de Kelsen. Vamos lá, o que a gente vai finalizar aqui? Existem 7 casos que, mesmo estágio probatório, 7 não, 8, né? Tem um curso de formação, 8 casos que, mesmo estágio probatório, você vai ser liberado para se afastar do seu cargo, que são os seguintes. Vamos lá. Mandato eletivo, né? Vai ter afastamento. Estudo para missão no exterior, estudo ou missão no exterior, servir a organismo internacional, atividade política, doença em pessoa da família, que é uma licença, afastamento do cônjuge com companheiro, você vai acompanhar o cônjuge com companheiro, e serviço militar. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais o estágio, mais o curso de formação. Então, mesmo no estágio probatório, você pode sair para essa situação. Mandato eletivo, estudo ou missão no exterior, organismo internacional, atividade política, doença, pessoa da família, afastamento do cônjuge, companheiro, serviço militar. Edivan, existem vários outros afastamentos, mas aí só depois do estágio probatório. Posso tirar licença para interesse particular, licença sem remuneração, então são outras situações. Questões exemplo. Sueli, ao tomar posse em cargo público efetivo, foi comunicada em palestra de ambientação no órgão onde foi exercício de atividades que, nos termos da Lei 8.112, o companheiro do cargo público no estágio probatório terá apresentado relatório de 6 meses antes do fim do estágio para uma autoridade avaliadora competente. Vedação de ocupar, vedação de ocupar função de confiança ao cargo comissionado, não. Durante o estágio probatório, você pode exercer qualquer cargo, pode ir até secretário, até ministro. Não tem nenhuma vedação a exercer cargo superior. Sessão para outros órgãos para ocupar cargo de comissão, não. Você pode exercer. Vai ter uma certa resistência? Vai, mas aí se você... Eu já vi casos de cara que assumiu na Previ, que Previ foi o mais enrolado de todos. Esse cara que assumiu num dia, no outro dia ele foi requisitado, no outro dia ele já era diretor no outro órgão. A gente vê o nível do cara que ele era no tipo de network, né? O cara fez a formação, acabou no dia, já foi nomeado, já virou diretor no outro órgão. Não tem como o órgão reclamar, entendeu? Definir a licença para tratamento de assuntos particulares? Não, né? Essa licença está aqui? Não. Assuntos particulares? Não. Então, quem está em estágio probatório, você não pode ter interesse particular. Afastamento para curso de formação em outro órgão da administração pública federal? Sim. Então, afastamento para curso de outro órgão da administração pública federal? Sim. Ó. Qual é essa questão aqui? O estágio probatório terá que apresentar relatório de 6 meses antes de fim do estágio para uma autoridade avaliadora competente. E agora? Fiquei na dúvida. Letra E. Ah, porque a A está errada. Dispõe que o plano de cargo público está relatório de afastamento de informação. Isso aqui está errado. Vamos lá. Sueli tomar posse de cargo público foi comunicado em palestra ambiente no órgão, onde foi exercida essa atividade, que em termos de 812, o plano de cargo público estágio terá apresentado o relatório 6 meses antes do fim do estágio. Ah, tá. Não é 6 meses, depois a gente vai ver. Acho que é 4 meses. 4 meses antes, foi mal. Mas aqui não, a gente não explicou isso, mas 4 meses antes é que é apresentado esse relatório.
Você pode sair. Essa aqui é importante memorizar. É mesadas. Mandado eletivo, estudo, servir em organismo internacional, atividade política, doença de pessoa da família, afastamento, né, e serviço E militar. seria o afastamento do cônjuge do companheiro? Como assim? Afastamento do cônjuge do companheiro seria o seguinte: eu sou casado, a minha esposa, ela vai lá e passa num concurso ou é removida para um outro local. Nesse local para onde ela vai, eu não tenho como exercer o cargo público. E é pelo princípio maior da família, preservação da família na Constituição Federal, eu peço uma licença para acompanhar um cônjuge. Aí eu vou com ela, por exemplo, acontece, por exemplo, casei com uma diplomata, né? Sou casado com uma diplomata. Estou aqui, passei no concurso, estou começando a exercer o cargo, aí ela é movimentada para um outro país. Não vai ter como exercer o cargo lá. Eu peço uma licença. Enquanto eu tiver de licença, enquanto ela tiver lá exercendo esse cargo, eu vou estar de licença. Quando ela voltar para o Brasil, eu continuo meu estágio probatório. É os casos que Salário ocorrem aqui em integral? Brasília. Não, não. Aí você não recebe salário, né? Você não vai receber salário, aí é sem salário. Isso aí é uma outra questão que a gente pode estudar depois. Existe a possibilidade de você exercício provisório em outro local. Aí você vai receber salário, mas você vai estar em exercício provisório. Eles sempre fazem isso, exercício provisório. Você pede afastamento de cônjuge ou companheiro, ele vai dizer o seguinte, ó, aqui é melhor você arranjar um exercício provisório. Aí, normalmente, por exemplo, amigos meus foram, assim, vou dizer a real para vocês, existe esse golpe, a gente chama assim de golpe, que ocorre aqui, né? Acho que meu cunhado também fez isso, né? E uma outra esposa que ele casou antes, né, de casar com essa pessoa espanhola, é, a mulher veio para cá. O que acontece? A mulher pediu uma remoção para cá. Isso, um outro amigo também fez isso, também no Harry, fez assim, ó, uma mulher já é servidora lá no Rio de Janeiro. A minha cliente também era servidora no Rio de Janeiro. Ela fala com o chefe dela, ó, chefe, me cede lá para Brasília, mas eu prometo ao senhor, daqui a 6 meses eu peço para voltar. A pessoa já é servidora antiga, já tem os contextos lá todos, já está. Normalmente corre isso, a pessoa vem para cá, né? Daqui a 6 meses ela vai lá no órgão central, já está tudo acordado, diz, não, agora me devolve lá para o Rio de Janeiro. E nessa que a pessoa é devida para o Rio de Janeiro, você vai ter que acompanhar a sua pessoa. Se você é casado, vai ter que acompanhar a sua cônjuge. Só que como o órgão não quer, porque você vai ficar com aquele códigozinho preso. Você não está trabalhando, está acompanhando o cônjuge e não pode nomear ninguém para o seu lugar. O que o órgão vai propor? Você quer ficar em exercício provisório em outro local? Né, e possa ajudar a gente. Hoje em dia tem teletrabalho, né? Assim, inclusive hoje, no MDI, tem pessoas que são casadas com diplomatas que ficam fazendo teletrabalho no exterior. Existe regulamentação para você fazer teletrabalho em outro país. E aí a pessoa vai, por exemplo, esse meu amigo, ele ficou em exercício provisório no Rio de Janeiro. E pessoas que são removidas. Tem outro órgão lá seu, mas é removido. Porque eles preferem não liberar esse afastamento para cônjuge e companheiro. Porque você não recebe remuneração, a gente pode ver isso. Entretanto, o cargo fica preso. Vou dar um Aquele exemplo códigozinho. só rápido, até atrapalhando aí. A minha esposa, ela é servidora do TCE aqui da Bahia. Poderia fazer isso ou não tem nada a ver por ser federal com estadual e fazer Não, exatamente isso? não tem nada a ver, nada a ver. Pode ser estadual, municipal, o que for. Se a sua esposa for removida, mas aí você tem que estar nos mesmos locais. O que a jurisprudência fala é o seguinte: já ocorreu, já chegou em tribunais superiores, é o seguinte: a pessoa está morando numa cidade, você está morando em outra. A sua esposa foi removida para uma terceira cidade. Aí você diz, eu quero acompanhar meu cônjuge companheiro. A justiça não vai dar em nenhum órgão. Vocês já estão em cidades separadas. Você tem que estar na mesma cidade. Por isso que eu falei que o golpe é, as pessoas trouxeram as esposas para cá, o meu cunhado e meu amigo Rari. Passou um ano e pouco, agora pede para voltar. Estavam na mesma cidade, agora tem que acompanhar. Entendi. Ele E assumiu aí aqui, ela eu assumi liberaria. aqui. Por exemplo, meu amigo, o Harry, assumiu aqui, a esposa está lá. Ele já era casado, a esposa estava lá. Ele poderia pedir para acompanhar a cônjuge, ele acabou de assumir aqui, ele que resolveu assumir aqui, a mulher já era do Rio. Mas quando ela veio para cá, e os dois estavam juntos, não tem jeito. Até porque na hora que você entra com o pedido, você só vai botar o documento, dizendo o seguinte, ó, minha esposa está sendo transferida para o Rio de Janeiro. É o RH, opa, acompanhar a cônjuge ou companheiro. É o RH, peraí, vamos arranjar um local para você trabalhar para a gente lá.
Hoje em dia, a primeira coisa que você vai fazer é a seguinte, meu irmão, você vai entrar em Home office. programa de gestão. Você vai ter que sair daqui, entendeu? Vai ter que ficar trabalhando. Porque senão, de novo, ele vai ficar ocupando aquele númerozinho. O órgão não vai poder fazer nada. É um direito seu. E um direito ad eterno. E aí hoje, ad eterno, que eu tô falando assim, quando a pessoa estiver lá, você vai ficar acompanhando a Né? pessoa, vai receber não. Agora ele tem outro ad eterno que eu descobri, né? Mudou a legislação, né? A gente pode estudar ele. Você pedir licença para interesse particular. Antes era o limite de 2+2, depois mudaram para 3+3, agora não tem mais limite. Você pode pedir uma licença para interesse particular e ficar 10 anos fora. Depois voltar. Poxa, que legal. É muito Tá bom. louco. Né? Valeu. Pessoal, a gente ultrapassou muito, mas pelo menos a gente acabou esse tópico todo para a gente já fazer exercício. Mas eu acho que fica até melhor você conseguir acabar no único dia e no outro dia já fazer exercício dos assuntos. Agora, essas informações, a gente que está de fora do governo não imagina que isso possa acontecer, mas é bom saber. Não, acontece direto, todo dia, todo dia. Quem trabalha no RH só fica fazendo esse tipo de processo. É muita gente. É muita gente. Então, toda hora tem pedido de licença, afastamento. Toda hora tem que ficar analisando. Valeu, pessoal. Bom dia a todos. Até amanhã. Obrigado, até amanhã, bom Até dia. amanhã. Bom dia, Até amanhã. até.